Eu gostaria de saber o que acontece com crianças após a morte em geral. Sei que algumas são recolhidas pelos protetores espirituais, mas dizem que existem outras perambulando pelas ruas, como mendigos e usuários. Fiquei estarrecida com esta notícia, pois nunca li isso em lugar algum. Poderiam falar algo sobre isto? Muito obrigado. E aí? Começa ou você começa? Eu posso começar. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles comentam sobre isso. E a primeira coisa que eles tentam nos mostrar é que todos nós somos espíritos milenares. Então, aqueles que renascem e desencarnam no período infantil, estão desencarnando no período infantil do corpo físico. É o nosso corpo físico que fica bebezinho, criança, adolescente, jovem, idoso, velhinho, né? Esse movimento de idade, a gente só tem noção porque é a carne que faz isso, mas o espírito não. O espírito é milenar, não adianta nem dar idade para ele. Um bebê que renasce é um bebê que já existe há milênios, traz a sua carga de valores, traz as suas conquistas, as suas dificuldades, as suas histórias. Aquele bebê que nasce, ele é o resultado de muitas experiências do passado. Então, vamos imaginar uma criança que desencarna, ela, como o nome diz, deixa esse corpo de carne com tal idade lá embaixo da terra e se liberta e retorna para a sua pátria espiritual. Nos mostram as obras básicas que, de acordo com a maturidade do espírito, a grandeza espiritual, a lucidez espiritual, eles, ao retornar para o mundo espiritual, podem, já com uma certa celeridade, retomar o corpo espiritual, claro, porque o corpo físico já era, né? Mas o corpo espiritual passa a se moldar e retomar a sua aparência que lhe é característica, com a qual ele se afiniza. Pode ser a aparência do próprio corpo físico que ele teve, ou seja, ele se desenvolve rápido, às vezes em poucos meses, dependendo até menos, tá? Em dias. Ou quando, às vezes, é uma criança que nasce em tenra idade, recém-nascido, desencarna recém-nascido, ele pode, não é sempre, até retomar a aparência que tinha, e não a aparência daquele corpo físico especificamente. Mas nos colocam os espíritos que a maioria de nós ainda é muito ligada à carne, é muito vinculado de que a vida é isso aqui, entendeu? Então, mesmo desencarnando criança, eles demoram mais em recobrar a fase adulta. Então, demora um pouco mais. Todos esses que se demoram mais nessa fase infantil, adolescência, eles são amparados e tratados como crianças. Isso é respeitado. Existem educandários maravilhosos, eles são recolhidos pelos familiares. Se a avózinha, a bisavó desencarnou, está lá, os recolhe, eles chamam de vó, entendeu? Vão para as escolas que são verdadeiros educandários, onde são tratados de acordo com a sua idade mental, que permanecem vinculados, e aí é acelerado, até devido ao que eles recebem lá de conhecimento, eles começam a amadurecer, começam a despertar o espírito milenar que estava esquecido, a memória, e aí eles começam a recobrar a fase adulta, cada uma no seu tempo. Por isso que, vão perguntar, por isso que, muitas vezes, um filho nosso, pequenino, criança, que desencarna, daí a 1, 2, 3 anos, ele surge a nós, nos sonhos, do mesmo jeitinho que ele desencarnou, com aquela idade. Mas é muito comum que no mundo espiritual ele já tenha recobrado a fase adulta, seja um belo jovem, um jovem homem, uma jovem mulher.
entendeu? Que tem uma vida dinâmica, produtiva, mas quando ele quer matar a saudade, porque continuam nos amando, é natural que ele se mostre daquela maneira carinhosa para que nós também consigamos identificá-los e que porque eles amam aquela parte da vida deles. Sâmia, como foi que a mulher do seu Dema fez para recebê-lo lá? Como é que foi a jogada dela? Ah, tá bom. É uma história que é contada. Eu não lembro o nome do livro, Elahá. Amor a dois. Vida a Amor a dois. dois, né? No livro Amor a Dois, editado, publicado pela Associação Médica Espírita de Minas Gerais, existe uma história, a história do seu Dema e da esposa, que eu gosto de chamar de Eva, é o nome mais a maior, Evenilda, se eu não me engano, eu chamo de Eva. E quando eles tinham muita briga no casamento, mas se amavam demais. Mas a questão é que ela desencarnou primeiro, e ela sempre dizia que o marido dela, o seu Dema, era o demo. E que quando ela desencarnasse, ela era católica, mas super médio. Quando ela desencarnasse, ela não queria mais saber dele, que ela ia só aguentar até o fim da vida deles. E quando ela desencarnou, que entrou, começou a lembrar e teve acesso às vidas anteriores, viu que eles são espíritos antigos. Toda vez que eles renascem, eles se buscam, se encontram intuitivamente, se casam e brigam. Então, eles observavam que eles nasciam para tentar se enquadrar, se arrumar entre eles e geralmente não conseguiam. E muito tempo, muitos anos depois, porque ela desencarnou mais cedo do coração, quando o seu Dema foi desencarnar, ele não estava num estado bom, né? Ele estava rancoroso e briguento, e estavam com medo que ele fosse atraído para regiões não muito interessantes do mundo espiritual. Precisavam despertar um amor, um carinho, cativar. Então tiveram a seguinte ideia: quando ele desencarnou, ele entrou naquele estado de torpor, o espírito dorme por um tempo. Ela criou mentalmente, ela se imaginou jovem, a jovem noiva no dia do casamento. E ela, na hora que ela mentalizou toda a ambiência onde ela estava, voltou à antiga Minas Gerais, aquele casamento, vamos dizer, na roça, o vestido simples de casamento. Ela, muito jovenzinha, né? Se casavam jovens naquele tempo. Então, os espíritos que estavam aparando o seu Dema jogaram o magnetismo, despertaram ele. Quando ele abriu os olhos, o que ele viu? A noivinha, que eles se amavam. Então, ele se cativou com aquilo, entendeu? De ver a esposa dele naquela idade, do dia do casamento, ele lembrou tudo, porque foi um momento que tocou muito nele. E nesse momento, ela, então, o recolhe e carrega para um hospital onde ele foi internado e ficou em tratamento e não deu acesso àquelas entidades mais sofredoras que poderiam querer se vincular a ele. Mas foi mentalmente que ela se tornou uma jovenzinha, com o mesmo vestido, com a mesma ambiência, por uma boa causa. A mesma coisa pode acontecer com uma criança que desencarna, porque nós sabemos, a Sâmia estava falando, que os espíritos, eles são multimilenares. Então, quando a gente tem um filho que desencarna, esse filho, na verdade, ele é um espírito multimilenar, que pode, de repente, ao chegar ao mundo espiritual, ele se apresentar rapidamente com uma outra imagem. Mas quando ele vem nos ver, para que faça a conexão e consiga fazer o elo, e a gente se sinta visitado por ele, ele vem como criança, ele se apresenta como criança, para que isso aconteça. Mas eu vou dividir aqui as fases da infância em 3 fases. Eu vou colocar primeiro crianças que estão, espíritos que estão na gestação. Está na gestação, a mãe desencarna e a criança desencarna junto com a mãe.
Ou a mãe não desencarna, mas a criança desencarna. Está no meio da gestação, interrompe a gestação e a criança retorna para o mundo espiritual. Qual é o objetivo que tem de manter uma criança bebê no mundo espiritual, de um feto no mundo espiritual? A menos que seja um espírito que queira se vingar, como aparece no livro Libertação, mas o espírito, na condição de feto, ele imediatamente se desembaraça daquilo e volta à condição de adulto num tempo muito rápido, porque não tem expressão para ele no mundo espiritual como feto. Não tem para ele isso. No livro Libertação ocorre um caso de um feto que permanece feto porque ele quer se vingar da mãe, mas isso é uma outra história particular. O segundo tipo de caso é uma criança pequena. É uma criança de 4, 5 anos que desencarnou. Essa criança não vai fazer 6, 7, só para a velhinha dos 8, só para a velhinha dos 9. Ela vai ter um processo de desenvolvimento muito mais rápido, muito mais rápido. Mas ela ainda é infantil. Ela é infantil ainda. Mas como ela está na primeira infância, é mais fácil desembaraçá-la da condição de criança e fazê-la retornar à condição de adulto. Tem 2 aninhos, tem 3 aninhos. Qual é o sentido que tem eu manter uma criança de 3 aninhos no mundo espiritual? Então, ela mais rapidamente se coloca na posição de adulto. Mas se eu pegar uma criança de 9 anos, ela já passou pelo período da primeira infância e ela já se habituou a achar que ela é aquilo. Há uma dificuldade maior em reconstituir uma criança já mais crescida de maneira pronta para o mundo espiritual. Então, são acolhidas nas instituições, vão para educandários, tem algumas obras do André Luiz que falam de coro de crianças, o próprio Nosso Lar fala do coro que existia na governadoria com crianças. Então, você tem várias ocorrências de crianças no mundo espiritual, mas nenhuma delas é criança de verdade, é de fato um espírito multimilenar em processo de readaptação no mundo espiritual, em que durante um período curto ele vai se manter como criança. Aí dizendo, uma criança de 10 não vai fazer 11, 12, 13, 14, 15. Ele vai ter um período maior de infância para se adaptar, mas ele vai ser chamado a reassumir a sua condição de adulto. Na pergunta, faz uma citação de crianças que estariam em condições de desassistência no mundo espiritual. Sim, existe. Infelizmente, existe. A obra do André Luiz fala de crianças que, durante o período da infância, viveram histórias muito difíceis, são espíritos complicados, atraídos pelos vícios, que têm uma história muito próxima do crime, quando não já estavam inseridas no crime, e que vivem uma vida de muita aparente liberdade. Uma criança dorme na rua, vive de maneira muito livre. Ao desencarnar, o que esta criança quer? Ela quer a vida de liberdade que ela tem. Então, muito frequentemente, crianças em condição de abandono, elas têm mais dificuldade de serem acolhidas, porque elas adoram a rua. A rua é muito sedutora. Então, em muitas circunstâncias, elas permanecem por um tempo, que não é um tempo também assim tão longo, mas elas permanecem convivendo no mundo espiritual em ambientes que sejam interessantes para elas. Então, elas vão para a festa, elas vão para a praia, elas curtem, elas andam nos ambientes do lazer que elas gostavam. André Luiz conta que eles veem casas bonitas, eles entram, ficam pulando no sofá, porque nunca tiveram um sofá desse tipo. Mas são crianças que não estão desassistidas espiritualmente. Os mentores continuam fazendo o trabalho igual os assistentes sociais fazem, de tentar recolher esse pessoal e levar. Mas eles não querem, eles não se decidem, não estão interessados em se transformar e se autocondenam a um período maior de sofrimento. Só que esse sofrimento, evidentemente, tem fim, porque cansado dessa vida de tanta vacuidade, sem nenhum aproveitamento mais efetivo, acaba cansando. E aí eles desistem de tudo isso e começam a procurar ajuda. E é quando os mentores, então,
realizam um trabalho de socorro e levam essas crianças para recomeçarem a adaptação delas no mundo espiritual. Desamparado ninguém fica. Se você tem notícia de alguma criança que está aparentemente em situação de abandono, não esqueça duas coisas. É um espírito multimilenar. Segundo, existe proteção espiritual e está, de certa maneira, se esquivando, pelo menos por um tempo, do socorro que o mundo espiritual lhe dispensa.